Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, apenas os versos 27 e 28. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Até aí. O relato da conversão de Levi, ela encerra o capítulo 5, que vem logo após a narrativa da conversão de Levi, é resultado do que aqui acontece. Então, a conversão deste homem nos mostra a última parte desse capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Um pastor e escritor americano chamado Warren Wiersbe, ele divide esse capítulo em 4 momentos. Se você observar aí, você pode olhar para o texto, do verso 1 ao verso 11, que fala da pesca maravilhosa e do chamado e da conversão de Pedro. Ele vai intitular essa primeira parte, ele vai dizer que aqui é do fracasso ao sucesso. Fracasso de pescar a noite toda sem apanhar nada, então vem a pesca maravilhosa. E também ali nós temos a experiência de Pedro com Jesus, de conversão, provavelmente. Depois do verso 12 ao verso 16, que fala da cura extraordinária daquele leproso, nós temos da enfermidade à saúde. Depois do verso 17 ao verso 26, que descreve mais do que a cura física do paralítico, fala da conversão daquele homem, nós temos da culpa ao perdão. Então, nessas 3 sessões, do fracasso ao sucesso, da enfermidade à saúde, da culpa ao perdão, e agora, do verso 27 até o fim, no verso 39, ele vai intitular essa parte do velho ao novo. E ao analisarmos esses versos finais hoje, nas próximas semanas, vai ficar muito nítido, muito claro por que ele dá esse título a essa última parte do Evangelho, do 5º capítulo do Evangelho de Lucas, intitulando do velho ao novo. Então ele divide aqui, a própria Bíblia divide essas sessões, não é? As pessoas que traduziram e que organizaram o texto bíblico separaram essas partes para nos facilitar. E você pode perceber que em todas as sessões existem coisas extraordinárias realizadas por Jesus. Primeiro, na pesca maravilhosa, nós vemos a onipotência e a onisciência de Jesus diante daqueles peixes. Depois, Jesus cura de forma maravilhosa aquele leproso. Na terceira parte, o nosso Senhor faz com que um paralítico volte saltitando para sua casa. E na parte final, no chamado de Levi, qual é a obra milagrosa, sobrenatural, realizada por Jesus aqui? A mesma que ele efetuou nas 3 sessões anteriores. Porque nos 3 episódios existem relatos de conversões. Pedro, que olhava para Jesus como mestre, dá uma olhada aí no capítulo 5. No verso 5, ele diz: mestre. Pedro, que olha para Jesus como mestre,
termina falando com Jesus ou se referindo a Jesus como Senhor, verso 8. O leproso é purificado, e a purificação da lepra nós vimos que é um símbolo da purificação do pecado. Depois nós temos o paralítico que ouve de Jesus diretamente as palavras que são ditas: os teus pecados estão perdoados. E agora Levi é transformado pela chamada eficaz do Senhor. Então, conquanto existam milagres, a pesca maravilhosa, a cura do leproso e do paralítico, aquilo de mais extraordinário que acontece no capítulo 5 é a conversão das pessoas envolvidas. A maior maravilha desse capítulo 5 é a conversão de pecadores. Como cantamos, como mencionei, novamente repito, o poeta disse: no céu e na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas o seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Outra verdade que não pode passar despercebida nesse capítulo é a ênfase que é dada pelo evangelista na autoridade de Jesus. Lucas nos mostra a autoridade de Jesus sobre a natureza ao comandar os peixes. Lucas nos mostra a autoridade de Jesus sobre as enfermidades ao curar o leproso e o paralítico. Lucas nos mostra a autoridade de Jesus para perdoar pecados, quando ele se vira para o leproso e diz: os teus pecados estão perdoados. E agora Lucas nos mostra a autoridade de Jesus sobre as pessoas, porque ele vira-se para Mateus e diz: vem, segue-me. E o texto diz que, deixando tudo, imediatamente levantou-se e o seguiu. E como nós vamos ver em breve, esse tudo, deixando tudo, esse tudo é muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Então esse capítulo 5 deixa evidente aquilo que Jesus vai dizer lá na frente, e que o próprio Mateus vai relatar no final do seu livro: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, se nós olharmos aqui para esse capítulo 5, que se fecha nessa chamada de Levi, na conversão de Levi, o que nós podemos destacar aqui? O que a gente pode entender como a mensagem do capítulo 5 de Lucas? Existem coisas extraordinárias sendo feitas por Jesus Cristo. E das coisas extraordinárias que ele faz, a maior delas é a conversão do ser humano. E essas coisas extraordinárias, elas só acontecem porque Jesus, ele tem autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. Esse homem que Lucas chama de Levi, também é conhecido pelo nome de Mateus. Como mencionei aqui já várias vezes, exatamente o Mateus que faz parte dos 12 apóstolos, exatamente o Mateus que escreve um dos 4 evangelhos. E quando nós lemos o evangelho escrito por Mateus, chama a atenção a escassez de informações sobre o escritor. Ao longo do seu evangelho, Mateus menciona o seu próprio nome apenas 2 vezes. Primeiro, ao relatar o seu chamado. Depois, quando ele apresenta a lista dos 12 apóstolos. E ele coloca-se, então, assim, totalmente em segundo plano ao relatar a vida de Jesus. Ele parece que ele sai de cena e deixa que os holofotes sejam completamente direcionados para Jesus Cristo. Lucas nos diz, aí no verso 27, que Levi estava assentado na coletoria. A coletoria era uma espécie de cabine,
de onde se cobravam os impostos sobre as mercadorias que passavam por ali. Uma espécie de alfândega. Isso nos lembra que Mateus, ele era um coletor de impostos, um publicano. E é muito interessante que, de todos os evangelistas que descrevem, na verdade, Lucas, Marcos, João não fala. Lucas, Marcos e o próprio Mateus, quando eles descrevem quem é Mateus, o único que coloca após o nome de Mateus o título de cobrador de impostos é o próprio Mateus. Marcos e Lucas não fazem isso. Mas Mateus, ele falando dele, ele diz Mateus, o cobrador de impostos. É como se ele estivesse dizendo assim, que coisa impressionante esse Deus, capaz de amar, de redimir e de salvar alguém como eu, um cobrador de impostos. E isso acontece porque os coletores de impostos eram as pessoas mais desprezíveis de Israel. Os piores. Apesar de serem judeus, eles eram considerados gentios. O Talmud, que é ali a coleção de doutrinas dos rabinos, classificava os coletores de impostos como salteadores e assassinos. Flávio Joséfo diz que tinha um ditado na época que dizia assim: entre as feras bravas, quais são as mais cruéis? Os ursos, os leões e os publicanos. O ódio pelos publicanos era tão grande que, mesmo sendo judeus, eles não tinham acesso ao templo como um judeu normal. O templo de Jerusalém, vocês vão estudar isso lá na classe de Geraldo, se não já estudaram. O templo de Jerusalém, ele era repartido em várias partes, em várias repartições. E existia lá o chamado Pátio dos Gentios. Não era para os judeus, eram para pessoas que não eram do povo israelita. Os publicanos só tinham liberdade ou autorização para ficarem no Pátio dos Gentios. Mais lá na frente no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus conta aquela parábola do fariseu e do publicano. E quando Jesus conta a parábola, diz que o publicano ele ficou de longe. Por quê? Porque ele não tinha autorização para se aproximar. E não participar do templo, não ter acesso ao templo, não poder entrar nas sinagogas, isso acarretava sérios problemas, porque eles eram proibidos, por exemplo, de oferecer sacrifícios. E se não podiam oferecer sacrifícios, se não podiam participar da adoração no templo, como eles teriam arrependimento, como eles teriam perdão pelos seus pecados? Por isso eles eram considerados homens sem esperança, sem direito ao arrependimento. De onde vinha todo esse ódio que os judeus tinham pelos publicanos? Se vinha pelo fato de que Roma, o império mundial na época, Roma alugava o direito de taxação de impostos aos publicanos. E os publicanos, então, eles cobravam o valor que tinha que ser pago a Roma, mas eles também cobravam algo a mais. Eles cobravam além do correto e ficavam com a diferença. E isso provocava muito ódio. E tinha que ser pago. Não tinha como não pagar. Então a relação dos publicanos com os israelitas, dos publicanos com
O seu povo era uma relação cíclica. Eles eram terrivelmente odiados, e quanto mais odiados eram, mais eles aumentavam os impostos. Mais severos eram com a cobrança de impostos. Então, por tudo isso, surpreende, chama a atenção que Jesus não apenas convide um publicano para segui-lo. Chama a atenção que Jesus chama um publicano para ser um apóstolo, para ser um daqueles que vai ser uma coluna da igreja. Essa atitude de Jesus não parece muito sensata. Como convidar para fazer parte do grupo seleto dos apóstolos um homem extremamente odiado pelos judeus? É impressionante como que Jesus sempre nos surpreende. É impressionante como que Deus chama, redime, comissiona o pior. Parece que Deus tem atração pelos piores. Eu amei Jacó, o suplantador, o mentiroso, o enganador, eu amei. Mas o certinho do Esaú, eu o odiei. Parece que Deus tem um prazer especial em humilhar aqueles que são arrogantes, aqueles que se acham. E uma das maneiras que Deus tem de humilhar essas pessoas é dizer: olha, o meu amor vai ser direcionado para aqueles que você acha que nem chegam perto de você, nem chegam aos seus pés. Ao coração orgulhoso, arrogante, petulante, diz a Bíblia que Deus resiste, que Deus abate, que Deus reduz a nada. Momentos depois de chamar Mateus, aqueles religiosos, todos certinhos, chegam para os discípulos de Jesus e começam a questionar várias coisas, e Jesus vira e diz assim: olha só, usando de ironia, eu não vim à terra chamar gente perfeita. Eu não vim chamar justos. Olha o que diz aí o verso 31. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Quando fala da maneira de Deus agir, e olha que Paulo está escrevendo, é muito interessante que Paulo diga isso para a igreja a qual ele escreve. Paulo diz isso para os gregos, para o pessoal que exaltava a sabedoria. Paulo escreve aos coríntios e diz assim: olha, Deus falando, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei o entendimento dos entendidos. Eu escolho as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu escolho as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Eu escolho as coisas que não são para reduzir a nada as que são. E aí Paulo vai dizer assim: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo aqui está se referindo às 3 marcas da aristocracia da sua época. Porque para fazer parte da realeza naquela época, eram necessários 3 requisitos: nascer em uma família importante e tradicional, ou seja, você tinha que ter pedigree. Segundo, tinha que ser poderoso financeiramente, politicamente. E terceiro, tinha que ser culto, educado nas melhores universidades do mundo.
Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Quem tinha estas três marcas, cultura, dinheiro e nobreza, era da aristocracia. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: dá uma olhada no rol de membro da igreja de vocês. Veja aí quantas pessoas possuem a marca da aristocracia. Observem quantos que preenchem os requisitos necessários. E caso os coríntios fizessem isso, eles perceberiam que não eram muitos. Porque aquela igreja era constituída na sua maioria de pequenos trabalhadores, de assalariados, de camponeses, de órfãos, de viúvas, de soldados. E isso pode ser observado não apenas na igreja de Corinto. A igreja cristã ao longo da história, em várias partes do mundo, geralmente não é constituída pela aristocracia. A igreja cristã é constituída normalmente de pessoas humildes, não muito sábias, com poucos recursos. Diz para mim, qual é a igreja de Campos? Qual é a igreja de Campos que fazem parte os doutores da UENF? Em qual igreja de Campos estão os milionários dessa cidade? Todos os milionários, ou grande parte dos milionários. Em qual hall de membros estão arrolados as principais famílias dessa cidade? Que tipo de gente, Paulo está dizendo, que tipo de gente Deus escolheu para fazer parte do seu povo? Exatamente aquele tipo de gente que você não convidaria para uma festa VIP. Jesus escolhe um publicano. Jesus olha para aquelas pessoas, para aquele homem que os judeus desprezavam. E Jesus diz: segue-me. Realmente, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Realmente, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A conversão de Mateus nos mostra que nós jamais devemos pensar que uma pessoa é ímpia ou mundana demais para ser salva. A conversão de Mateus nos mostra que não existem pecados tão terríveis que não possam ser perdoados por Jesus. A conversão de Mateus nos mostra que nenhum coração é tão mau, tão perverso que não possa ser transformado. Você lembra como começa o Evangelho de Mateus? Com a genealogia de Jesus. E o que você percebe? Tem muita coisa para a gente perceber na genealogia de Jesus, mas uma coisa que salta aos olhos é a quantidade de pecador na genealogia de Jesus. Pecador que eu digo, gente brava aos nossos olhos. Você tem ali prostituta, assassino, idólatra, adúltero, mentiroso, feiticeiro. Esse pessoal está todo lá. Todo lá. Antecedente do Messias. E que Deus fez questão de colocar na genealogia. Como que Jesus chama um publicano para ser um dos seus 12 apóstolos? Ele faz isso porque ele veio a esse mundo se identificar e morrer por pecadores. Não fosse isso, eu e você estaríamos fadados ao inferno. Então, meu irmão, não desista. Não desista da conversão do pior,
do mais incrédulo, do mais vil, do mais desprezível, do mais detestável. Não desista da conversão de um político. Entendeu aqui o espírito da coisa? Existe esperança até mesmo para os políticos do Brasil. Existe esperança para a gente que rouba dinheiro do povo. Não era isso que Mateus fazia? É isso que pode acontecer com os políticos da nossa nação. Existe esperança até mesmo para aquele camarada que roubou, desviou milhões e deixou aí um estado falido, trazendo centenas de milhares de problemas para muitas famílias. Sérgio Cabral vem a público e diz: eu me converti. Qual seria a sua reação? É o Mateus. É o publicano. Que fazia o quê? Extorquia o povo. Roubava dinheiro do povo. É duro dizer isso. Não é? É duro dizer isso. Porque o nosso senso de justiça quer que ele apodreça na cadeia. E é claro que ele se converter, se ele se converter, ele tem que continuar lá. Mas o nosso senso de justiça é desejar que ele vá para o inferno. Mas Deus pode salvá-lo. Deus pode redimi-lo. E se isso acontecer, ele vai estar com a gente lá no céu. E isso traz um incômodo para a gente, não é? Mas é o Mateus. Esse texto nos mostra que a graça de Deus, ela está acessível ao pior dos pecadores. Para o pior. E às vezes a gente fica até torcendo assim, né? Realmente ele pode se converter, mas tomara que ninguém pregue para ele. Não é? Todos nós temos um espírito de Jonas em nós, não é? Porque Jonas se achava o bom. E quando Deus disse assim, vai lá em Nínive, prega para os ninivitas. O que Jonas disse? Eu não. Oprimiu o meu povo a vida toda, fomos destruídos por esse povo ruim, maligno, tomara que eles apodreçam, vão para o inferno. Todos nós temos esse sentimento. Mas o que esse texto aqui nos diz é que a graça de Deus, ela está acessível ao pior dos pecadores. E ainda bem que ela está acessível ao pior dos pecadores. Sabe por quê? Porque senão você estava perdido. E eu também. Passadas estas coisas, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse, segue-me. E o verso 28 diz, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Tudo aqui é tudo mesmo. Preste atenção numa coisa. Se seguir a Jesus não tivesse dado certo para os pescadores, eles podiam voltar para a sua profissão. Na verdade, até acontece isso lá na frente. Quando Jesus morre, o pessoal volta a pescar. Naqueles 3 dias ali entre a morte e a ressurreição. Eles podiam voltar a pescar. Ainda existia peixe, ainda tinha rede, ainda tinha barco. Tinha lá outras possibilidades nesse ramo. Mas para Mateus, deixar o seu emprego
realmente significava o fim. Ele nunca mais seria aceito de volta. Seguir a Jesus para Mateus foi uma decisão definitiva. Não tinha como voltar atrás. Ele abandonou a coletoria, ele renunciou à sua profissão para sempre. Como disse aqui no início, Mateus praticou. Mateus foi aquele que praticou o hino que diz: sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Não há nenhum relato confiável de como Mateus foi morto. Mas as tradições mais antigas indicam que ele foi queimado numa fogueira. Ou seja, esse homem que abandonou uma carreira lucrativa, sem pensar duas vezes, ele continuou disposto a dar tudo de si por Cristo até o fim da sua vida. Até a hora da morte. Lamentavelmente, muitos de nós, com anos de vida cristã, nunca percebemos que seguir a Jesus envolve toda a nossa vida. Seguir a Cristo envolve toda a nossa vida. Quando nós analisamos o início do capítulo 5, nós percebemos que Pedro não tinha entendido isso. Jesus o chamou, mas Pedro foi, não foi, ia e não ia, até o evento da pesca maravilhosa. Será que eu e você já compreendemos isso? Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem que realmente comanda a sua vida? Seu filho? Tem gente que vive para o filho e para a filha. Não é assim, não estou dizendo aqui de dedicar tempo, estou dizendo de ter o coração mesmo. O filho é a coisa mais importante do mundo. Tem gente que a coisa mais importante no mundo para essa pessoa são os seus hobbies. Não abre mão de nada pelo seu lazer. Troca facilmente as coisas de Deus pelo lazer. Tem gente que é o trabalho, workaholic. É a pessoa que ama o trabalho e se dedica à sua carreira profissional de tal maneira que aquilo dali é para aquela pessoa o ídolo da sua vida. Eu te pergunto, você abriria mão de qualquer uma dessas coisas pelo Senhor? Se Deus te pedisse qualquer uma dessas coisas, você entregaria a Ele? Pensa aí. Você não vai falar para ninguém, você só vai pensar. Pensa aí numa coisa que te é muito valiosa. Eu citei rapidamente aqui 3 que vieram na minha mente, mas pode ter outras. Pensa aí. Coisas que são a você inegociáveis. Você não abre mão de jeito nenhum. Isso é um ídolo. Isso é um ídolo. O que significa seguir a Cristo? Você sabe dar respostas bíblicas convincentes a essa pergunta? Será que as pessoas, ao olhar para as nossas vidas, elas podem dizer, ali tem um cristão, ali tem um seguidor de Cristo?
Mateus nos diz que diz Lucas, que Mateus se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Ele não tinha mais como voltar atrás. E não pense você que essa decisão foi difícil. Porque a gente oferece os nossos Isaques ao Senhor assim, né? O Senhor tem certeza mesmo que o Senhor quer o meu Isaque? A gente vai dar e fica puxando, mas não é assim que a gente faz às vezes? Não pense você que essa decisão aqui foi difícil para Mateus, que causou algum peso, trouxe algum pesar ao coração de Mateus. Lucas diz que por causa disso, os próximos versos, olha o que diz o verso 29, ele oferece um grande banquete, ele se alegra por deixar as riquezas por amor a Cristo. Ele sabe que o tesouro que estava recebendo era muito maior. Ele sabe que era verdade o que um missionário, séculos, milênios depois, chamado Jim Elliot, ele disse assim, um jovem missionário, ele disse, não é tolo, não é bobo, não é idiota, aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Ele sabe disso. Olha quanta diferença de Mateus para o jovem rico. Jesus diz, segue-me. E Mateus, deixando tudo, o seguiu. Vem o jovem rico, que era, certinho, cumpridor de todos os mandamentos, corretíssimo, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Mas você tem que largar tudo, disse Jesus. Abandona tudo para me seguir. Meu ídolo não. E quais são as últimas palavras do jovem rico na Bíblia? Retirou-se triste, porque era possuidor de muitas riquezas. Diz o texto que Mateus, deixando tudo, o seguiu. E dá uma festa, e chama os amigos, e diz, venham ver quem é o meu Salvador. Será que existem coisas na sua vida que você precisa deixar por causa de Jesus? Engraçado que essa mensagem está o tempo todo batendo na gente, né? Porque o problema do povo de Deus é idolatria. Daqui a 15 anos, 10 anos, 8 anos, ano que vem, eu vou estar falando, sempre a gente vai estar falando sobre idolatria. Porque Deus, como disse Agostinho, existe um trono na sala de tronos do nosso coração que Deus não deixa ninguém sentar. E se tem alguém ou alguma coisa sentado ali, é muito provável que você precisa de conversão. É muito provável que você seja um religioso, um frequentador de igreja. Será que existem ídolos que nos impedem de servir e de seguir a Jesus completamente? Existe algum Isaque que tomou o lugar de Deus nas nossas vidas? Lembra de Jacó? Lembra de Jacó? Jacó uma vez verbalizou assim, se eu tiver Raquel, tudo vai ficar bem na minha vida. Olha o que ele diz.
Raquel era o ídolo de Jacó. Se eu tiver Raquel, vai dar tudo certo. Eu vou estar bem. Quem é a sua Raquel? Quem é a pessoa ou o que é aquilo que você não abre mão de jeito nenhum por causa de Jesus? Qual é o anel do poder que te seduz o tempo todo e que não deixa você largar o precioso de jeito nenhum? É o meu precioso, dizia aquela criatura horrenda, porque nós nos transformamos em criaturas terríveis quando amamos outras coisas que não é o Senhor. Quero fazer duas aplicações do texto às nossas vidas. Primeiro, nós só somos cristãos por convite. Foi Jesus que se dirigiu até Mateus e não o contrário. Até porque Mateus deveria se sentir indigno para chegar perto de Jesus. É Jesus que convida Mateus. Não foi Mateus que se ofereceu para seguir a Jesus. Sabe aquelas festas bem reservadas, que só é possível entrar com convite? Às vezes tem casamento, né, que tem aquele convitezinho individual, mas a gente esquece. A gente chega lá na hora e fala, cara, não, pode entrar. Mas tem festa que se você não tiver a pulseirinha, você não entra. Só entra por convite, está o seu nome lá. É assim que acontece na igreja de Deus. Na igreja de Deus não existe penetra. Existe sim, pastor, tem um monte de gente. Estou falando dessa igreja aqui, filho. Estou falando da igreja celestial. Não entra, penetra. Só se formos convidados. Você só faz parte do povo de Deus se Ele te chamou. Se Ele não chamou, não adianta. Você não vai querer. Você vai ficar aqui um tempo por causa da mãe, do pai. Vai ficar na igreja um tempo por causa da namorada, por causa da programação. Aliás, nossa igreja não tem muita programação, né? Você deve ficar em outras igrejas por causa de programação. Vai ficar na igreja por causa dos amigos. Mas vai chegar uma hora que você vai embora. Sabe por que você vai embora? Porque se você não ouviu a voz de Deus te chamando, segue-me, vem. Se você não ouviu, você vai embora. Talvez não vá embora fisicamente, mas vai viver na igreja como o pródigo vivia na casa do pai. Morava lá, mas ansioso pela terra distante. Tem um monte de pai, um monte de mãe que insiste que a igreja tem que fazer malabarismos, criar uma porção de coisa, de entretenimento para segurar o filho. Tem que chamar aquela banda famosa, tem que fazer aquele retiro poderoso, tem que criar um monte de chupeta espiritual para o filho não chorar. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu filho, a sua filha, ele só vai ficar na igreja se ele ouvir a voz do Senhor chamando para ser transformado. E se ele ouvir a voz de Deus o chamando, pode não ter namorada,
Pode não ter amigo, pode não ter uma programação para a galera. Ele vai ficar. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor é poderosa. Porque o chamado de Deus é eficaz. Pode ser membro da igreja da árvore, que se reúne todo domingo embaixo da árvore. 9 pessoas. Ele vai estar lá. Nós somos cristãos por convite. Jesus disse a Mateus: segue-me. E ele deixou tudo aquilo que o prendia à antiga vida. Deixando tudo, o seguiu. Algumas pessoas, quando ouvem as doutrinas da graça, principalmente quando se fala de predestinação, para falar da injustiça dessa doutrina, elas imaginam o seguinte quadro: o camarada chegando à porta do céu e batendo lá e pedindo ao porteiro, como diz a tradição, ao São Pedro, para poder entrar. E aí São Pedro vai lá e apanha a lista e pergunta o nome do rapaz. E aí ele diz: João Carlos. E aí São Pedro vira e diz assim: deixa eu olhar aqui, ô João Carlos, seu nome não está aqui não. Você não foi eleito por Deus não. E aí o João Carlos diz: não, mas eu quero entrar no céu, eu quero viver a eternidade com Deus. E o porteiro diz: olha, não tem jeito, você não foi escolhido, você vai para o inferno. Gente, não é isso que a Bíblia ensina. O quadro pintado pelas Escrituras é da humanidade toda caminhando na direção do precipício. Todos estão caminhando na direção do precipício, com os olhos vendados, com os ouvidos tapados. E Deus está gritando: voltem, voltem, vocês estão indo na direção da perdição. Ninguém ouve, ninguém vê. Até que Deus chega perto, puxa a venda dos olhos, retira os tampões do ouvido, e a pessoa toma aquele susto. E só então ela se volta e segue no caminho contrário. Se Deus não vier, se Deus não chamar de maneira eficaz, ninguém vai se arrepender dos seus pecados, ninguém vai desejar a Deus e ao seu reino. Segue-me, Mateus. Ser cristão é somente por convite. Se Deus não for na direção do perdido e o chamar, ele estará fadado à perdição. Depende do convite divino e não da iniciativa humana. Por isso que nós precisamos orar e dizer assim: Deus, convido meu filho, convido meu cônjuge, chama aquela pessoa que aos nossos olhos não tem mais jeito. Mas se o Senhor salvou um publicano como Mateus, um terrorista como Simão Zelote, se o Senhor chamou e convidou alguém como o apóstolo Paulo, salva o meu filho. Segundo, mesmo sendo convidados, só entramos no reino porque é Deus que nos coloca lá. Pode parecer que eu estou falando a mesma coisa, mas não estou. Além de nos convidar, é Deus que nos apanha e nos leva até lá.
Porque mesmo depois de termos sido convidados, se formos deixados à nossa própria sorte, à nossa própria vontade, a gente não chega no fim. Abra aí, por gentileza, rapidamente, João capítulo 6. Nós vamos abrir alguns textos rapidamente, para eu tentar provar o que eu estou defendendo aqui. João capítulo 6. Talvez a gente nem precisasse abrir, é um texto famoso, verso 44. Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Trouxer aqui é elko, na língua grega elko. A ideia aqui é de compelir, os dicionários gregos trazem essa ideia, compelir por irresistível superioridade. É forçar mesmo, é empurrar. Existem outros textos no Novo Testamento em que esse mesmo verbo, elko, que é o verbo de trouxer em João 6,44, aparece. Vamos ver? Tiago capítulo 2. Tiago 2, verso 6, diz assim: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Sabe qual é o verbo arrastar aqui? Elko. Os ricos, diz Tiago, eles não convidam os pobres para irem aos tribunais. Os ricos estão arrastando os pobres para os tribunais. Arrastar aqui é elko. Outro texto, Atos 16. Atos 16, verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. Arrastaram aqui é elko. Paulo e Silas não são convidados, e sim forçados, arrastados a irem à praça. O que diz João 6,44? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não elko, não o arrastar. Ou seja, além de nos convidar, Deus vai nos puxando, Deus vai nos arrastando. Quem tem 15, 20, 1 ano de vida cristã sabe disso. Se você for deixado à sua própria natureza, você vai para o inferno. Porque Deus, Ele está nos arrastando. Todo ano, a gente pode olhar para trás e dizer assim, quantas vezes nós pensamos em desistir. Mas Deus vem nos arrastando. Não existe como resistirmos à chamada de Deus. Ela é irresistível, Ele vem nos chamando. Alguém pode dizer assim, mas Mateus não foi forçado. Mateus não foi arrastado. Quando se lê o Evangelho de Mateus, percebe-se claramente que Mateus era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Mateus era alguém que estava muito familiarizado com as histórias e as verdades do Antigo Testamento. Para você ter uma noção, Mateus
cita em seu evangelho 99 vezes o Antigo Testamento. Sabe o que isso significa? Ele cita o Antigo Testamento mais do que Marcos, Lucas e João juntos. Mateus cita a lei, os salmos e os profetas, mais do que todos os outros evangelistas. Ou seja, gente, Mateus buscava conhecer as Escrituras por iniciativa própria, sabe por quê? Como eu disse no início, ele não podia frequentar a sinagoga. Ele não podia estar no templo. Ele não tinha acesso às Escrituras pregadas e expostas. O conhecimento que Mateus tinha do Antigo Testamento deixa evidente que antes mesmo de conhecer a Cristo, ele tinha uma enorme fome espiritual. O conhecimento que Mateus possuía do Antigo Testamento deixa evidente que, em sua busca por preencher o vazio espiritual, ele se voltou para a Escritura. O que eu quero te mostrar, ou a tese que eu estou defendendo aqui, é que antes desse encontro com Cristo ali na coletoria, Deus já vinha trabalhando na vida de Levi. Ninguém se torna cristão da noite para o dia. Deus vai usando pessoas, argumentos, contextos, experiências, pregações ao longo do tempo. Deus não predestina apenas a pessoa, Deus predestina os meios através dos quais a pessoa vai ser salva. Então, o que está acontecendo aqui? Certamente que Mateus percebeu ao longo dos tempos, antes desse encontro com Jesus, ele percebeu que o que ele fazia não era certo, que todo o dinheiro que ele ganhava não trazia felicidade, sentido para a sua vida. Ele percebeu que os conselhos dos seus amigos eram conselhos sem significado, vazios. Ele percebeu que as Escrituras, elas sim, tinham tudo aquilo que a sua alma ansiava. Ou seja, Deus já vinha arrastando Mateus para o seu reino há tempo. E quando Jesus chega naquela coletoria e diz assim: segue-me, ele entende. As escamas dos seus olhos caem. E o seu coração, ele é laçado pelo Senhor. A ideia de elco, de arrastar, não significa que o pecador venha a Cristo contra a sua vontade. Ele não é forçado a escolher algo que ele não deseja escolher. O que acontece é que a graça de Deus, ela muda a disposição do coração, levando o homem da incredulidade para a fé. Por tudo que tinha vivido, por tudo que tinha experimentado, Mateus estava ansioso por abandonar aquela vida e conhecer a Jesus Cristo. A verdade é que, se não houver um chamado soberano, mais poderoso que a nossa natureza, nós nunca seremos salvos. Não fostes vós que me escolhestes. Num outro momento Jesus disse: vocês não querem vir a mim para terem vida. É preciso que um chamado irresistível nos leve a crer. Quando Deus não precisava de você. Aliás, Deus não precisa de você nem de mim, né? Não precisa mesmo. Quando Deus tinha milhões de santos
milhões de anjos o adorando lá no céu. Deus te chamou. Ele já tinha milhões de anjos, milhões de santos. Quando Deus chamou Paulo, Paulo era um perseguidor da igreja. Quando Deus chamou Zaqueu, Zaqueu praticava extorsão. Quando Deus chamou Mateus, assim como Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Quando Deus te chamou, você estava afundado nos seus pecados. O fato de Deus nos chamar, quando estávamos interessados somente nos nossos pecados, deve nos levar a admirar o amor de Deus, deve nos conduzir à adoração, deve nos impulsionar à gratidão. Pense nisso. Deus nos chamou quando nós estávamos chafurdados em iniquidade. Isso é algo extraordinário. Mas o nosso louvor deve ser direcionado a Ele, não apenas por esse motivo. Nós devemos ser gratos ao nosso bom Deus, porque quando Ele nos chamou, Ele passou por cima de milhões de seres humanos, iguaizinhos a mim e a você. Você nunca parou para refletir sobre isso? Quantos publicanos existiam naquela coletoria? Jesus vira e diz assim: vem, Mateus. Quantas pessoas são convertidas na sua casa? Existem famílias onde tem 5 irmãos, só um é chamado por Deus. No seu local de trabalho, quantos ali são convertidos? Na sua vizinhança, no seu prédio, na igreja. Essa é uma grande demonstração da graça de Deus para conosco. Nós não somos, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Mas a graça soberana, extraordinária, maravilhosa do Senhor, algum dia ela chegou e disse assim: Lucas, segue-me. Geraldo, segue-me. E a cada um de nós, no meio lá do nosso mundo cheio de iniquidades, quando nós estávamos lá na nossa coletoria, o Senhor disse assim: me segue. Cada um de nós aqui, que realmente somos salvos, nós somos frutos da graça de Deus. Eu sou um exemplo da graça. Você pode ter certeza disso. Se alguém tem dúvida disso, pergunta a minha esposa. Vai dizer: a graça de Deus está na vida desse homem. Porque era para Deus me lançar no inferno.
É você também. Não pensa, fica olhando com essa cara para mim não, que você também é um exemplo da graça do Senhor. Mateus é resultado da graça do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim: pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça dada a mim não se tornou vã. Trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O homem que escreveu esse hino que nós vamos cantar agora, ele era traficante de escravos. Pensa numa pessoa ímpia, John Newton. Antes de se tornar capitão do navio negreiro, ele foi marujo num navio negreiro. E o apelido dele no navio era Jonas, porque todos os problemas que aconteciam, ele estava incluído. E as pessoas diziam, tudo de ruim que acontece nesse navio é por causa de você. E quando ele se converteu, ele escreveu esse hino que rompe as décadas e que o povo cristão tem cantado com lágrimas nos olhos, com alegria no coração. É um hino que pode surgir qualquer cantor gospel, esse hino não deixa de ser cantado. Sabe por causa de quê? Porque ele fala de mim e de você. Porque ele fala da história do ser humano. Nós, pobres miseráveis, que vivíamos chafurdados na coletoria, cheios de pecado. Um dia, nós ouvimos a voz do Senhor, dizendo-nos, vem. E essa é a nossa história. É a minha, é a sua. E Deus há de nos preservar até aquele dia, como diz John Newton. E quando enfim ao céu chegar, louvores cantarei. Jamais terminará o gozo perenal da graça que ganhei. Vamos ficar em pé. Vamos terminar o nosso culto louvando ao nosso Deus.